Antes de qualquer palavra dita em oração, pare por um momento. Respire fundo e ouça a voz de Deus ecoando dentro de você. Não importa onde você esteja ou como está o seu coração neste instante, Deus quer te alcançar. E talvez, assim como o filho pródigo, você tenha se afastado, buscado em outros lugares aquilo que só o Pai pode dar. A história do filho pródigo não é apenas sobre rebeldia ou erro. É um retrato profundo do coração de um pai que ama incondicionalmente. Um pai que permite a partida, mas que aguarda ansiosamente o retorno. Essa história, contada por Jesus em Lucas capítulo 15, versículo 11 e 24, é o reflexo da graça que ainda hoje bate à nossa porta. Na parábola, o filho mais novo pede sua herança antecipadamente. Em outras palavras, ele diz: Pai, eu quero o que é teu, mas não quero mais a tua presença. Uma atitude dolorosa, quase como se dissesse que o pai já não era necessário. E mesmo assim, o pai cede. Ele não prende, não grita, não implora, ele deixa ir. Porque o verdadeiro amor não aprisiona. Ele respeita, e é assim também conosco. Deus não nos obriga a permanecer. Ele nos permite escolhas, mesmo sabendo que algumas delas vão nos ferir. Mas ele continua olhando pela janela, esperando o momento em que nosso coração voltará para casa. O pai daquela história não estava sentado em mágoa, mas em esperança. E talvez hoje, essa história esteja se repetindo com você. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva "Deus me espera" aqui nos comentários e compartilhe com alguém que também precisa voltar para casa. O filho pródigo parte rumo ao desconhecido, com o bolso cheio, mas o coração vazio. Ele queria liberdade, queria viver do seu jeito, longe dos conselhos, longe da casa, longe do amor que o sustentava. E por um momento, parecia funcionar. Ele tinha amigos, festas, prazeres, a sensação de ser dono do próprio destino. Mas o que começou como libertação, logo virou prisão. Quando o dinheiro acabou, a solidão chegou. Os risos cessaram, os amigos sumiram. E o que parecia ser uma vida de independência se revelou uma estrada de dor e arrependimento. A fome apertou e ele se viu alimentando porcos, uma tarefa humilhante para alguém de sua cultura. Pior, ele desejava comer o que os porcos comiam. Foi ali, no fundo do poço, que ele teve um encontro com a realidade, caindo em si, diz a palavra. Essa pequena frase carrega uma força imensa, porque é no fundo do vale que muitas vezes Deus nos encontra. Quando tudo falha, quando tudo desaba, quando não há mais nada para se apoiar, é ali que a graça sussurra: volte para casa. Quantos de nós já estivemos nesse lugar? Buscando sentido em caminhos tortos, tentando preencher o vazio com distrações, aplausos ou conquistas, e no final, descobrimos que sem o Pai, tudo é vaidade. Mas há esperança, porque quando nos lembramos do Pai, não lembramos apenas da autoridade, lembramos da bondade, e essa lembrança tem o poder de nos colocar de volta na estrada da restauração. Se você já sentiu esse vazio, escreva "Eu quero voltar" nos comentários. Essa pode ser a sua hora de recomeçar. Ele se levantou, sujo, cansado, com o coração pesado, mas decidiu voltar. Não por causa do dinheiro que perdeu, não. Por orgulho, mas porque lembrou da bondade do pai. Ele pensou: na casa do meu pai até os servos têm pão, e eu estou aqui, morrendo de fome. Então se levantou com humildade e preparou seu discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É nesse momento que vemos a verdadeira beleza da graça. A caminhada de volta foi longa, cada passo, um peso, cada lembrança, uma dor. O coração acelerado, o medo do desprezo, da rejeição. Mas quando ainda estava longe, o pai o avistou. Isso quer dizer que o pai nunca deixou de esperar. Ele observava todos os dias, olhando o horizonte com o coração cheio de esperança. E quando finalmente viu seu filho, ele correu. Isso mesmo, correu. Um gesto impensável para um homem daquela época. Era vergonhoso para um pai correr.
Mas o amor não se importa com convenções. O amor corre, o amor abraça, o amor beija, o amor restaura. O filho tentou dizer: "Pai, eu pequei." Mas o pai o interrompeu com alegria. "Tragam a melhor roupa, coloquem o anel, calcem os seus pés e preparem a festa. Porque no reino de Deus, arrependimento sincero sempre termina em celebração. Deus não está esperando você com um relatório de erros. Ele está com os braços abertos e o coração cheio de alegria por te ver voltar. Se você sente que Deus ainda te espera, escreva: 'O Pai corre por mim' nos comentários e marque alguém que precisa saber disso. O filho se achava indigno. Imaginava talvez ser recebido com frieza, com reprovação, mas foi recebido com festa. E isso nos ensina algo precioso. Para Deus, o foco nunca foi o erro, foi sempre o arrependimento. O pai não perguntou onde ele esteve, com quem gastou, o que fez. O pai só quis saber: "Você voltou? Então celebremos." Isso é graça. É favor imerecido. É o escândalo do amor divino, que nos acolhe mesmo quando nós mesmos não nos acolheríamos. E veja bem, o filho voltou humilhado, envergonhado, mas voltou. Essa é a chave. Ele não esperou estar limpo, perfeito ou santo. Ele apenas decidiu voltar. E talvez seja isso que Deus está pedindo de você hoje. Que volte, mesmo com as roupas sujas, mesmo com o coração em pedaços, mesmo sem saber se conseguirá se manter de pé. O Pai te vê como filho, não como fracasso. Ele quer te restaurar, não te punir. Ele não quer que você viva como servo, mas sente falta de ver você na mesa novamente. Ele quer devolver aquilo que foi perdido, reconstruir o que foi quebrado, sarar o que foi ferido. A verdadeira restauração começa quando você acredita que ainda há um lugar para você na casa do Pai. E há, porque o amor dele não tem data de validade. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários: "Eu sou filho, não servo." Que essa seja a sua declaração de identidade. A verdade que muitas vezes ignoramos é essa: todos nós, em algum momento da vida, nos afastamos do Pai. Nem sempre fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, em silêncio. Às vezes, nos perdemos dentro da própria casa, mesmo estando com a Bíblia na mão e um louvor nos lábios. O filho pródigo representa cada um de nós quando deixamos o orgulho guiar nossos passos, quando acreditamos que podemos viver por conta própria, quando trocamos a presença por promessas passageiras do mundo. Quantas vezes você já se sentiu longe mesmo estando perto? Quantas vezes tentou preencher o vazio com distrações, pessoas, sucesso ou controle? E quanto mais tentava, mais se perdia. Mas o Espírito Santo nos chama de volta. Ele sussurra em nosso interior: lembra de quem você é. Lembra de quem te formou. Volte para a presença, porque a jornada longe de Deus sempre termina em sede. Mas na casa do Pai há fonte que nunca seca, há pão que nunca falta, há amor que nunca muda. E a boa notícia é que a graça ainda está disponível. Hoje, ela não venceu o prazo. Deus ainda está esperando por você, pronto para te abraçar sem julgamento, sem cobranças, com amor que cura e reconstrói. Se você reconhece que também precisa voltar, escreva: "Quero estar na presença" nos comentários. Voltar nunca foi tão necessário. Quando o filho retornou, ele não recebeu desprezo. Ele não foi jogado no fundo da casa ou tratado como empregado. Ao contrário, recebeu o melhor manto, um anel no dedo, sandálias novas, sinais de honra, dignidade e pertencimento. Isso nos mostra que Deus não quer apenas perdoar você. Ele quer te restaurar por completo. Deus não quer remendos. Ele quer te fazer novo. O passado pode ter deixado marcas, mas o céu tem cura para todas elas. Aquele filho não foi tratado como quem voltou envergonhado, mas como filho que voltou para o lugar de origem. E é isso que o Pai deseja fazer com você. Ele quer que você volte a se olhar com dignidade, com identidade, com propósito. O anel representa autoridade.
A sandália representa liberdade. A túnica representa cobertura. Nada disso é comprado. Tudo isso é dado pela graça. Você pode ter perdido tempo, perdido pessoas, perdido oportunidades, mas não perdeu o olhar do Pai. Ele ainda te chama pelo nome. E mais do que isso, Ele te chama de volta para o lugar onde você sempre pertenceu, o colo dele. Se você crê que Deus quer te restaurar por inteiro, escreva "Eu recebo o manto da graça" nos comentários, porque sua nova história começa hoje. Há algo profundamente comovente no gesto do pai ao ver o filho voltando. Ele corre. E isso muda tudo. Na cultura da época, homens mais velhos e respeitados não corriam. Era considerado indigno, humilhante. Mas o pai não se importou. Ele correu. E essa imagem nos mostra o coração de Deus. Um pai que quebra o protocolo, que ignora a vergonha, que se move com urgência para te alcançar. Você já parou para pensar que Deus está correndo na sua direção agora mesmo? Que mesmo antes da sua oração Ele já te viu? Que antes da sua confissão Ele já tinha te perdoado? Ele não espera que você fique limpo para te abraçar. Ele te abraça sujo mesmo, quebrado, com o coração ferido, porque o amor dele não espera o momento certo. Ele é o momento certo, e quando ele te encontra, ele não te acusa, ele te cobre, ele te consola. Ele diz: "Você ainda é meu filho, ainda é minha filha, e o lugar na mesa ainda está reservado para você." Essa é a boa notícia do Evangelho. Não importa quão distante você foi, nunca foi longe demais para Deus não te alcançar. Ele sempre encontra um jeito de te chamar de volta. Às vezes, por uma oração, por uma palavra, por um vídeo, como esse. Se você crê que o Pai está correndo ao seu encontro hoje, escreva: "Ele me viu de longe", nos comentários. E prepare-se, o abraço dele já chegou. Essa é a essência dessa história. A graça não desiste. Mesmo quando o filho desistiu de si, mesmo quando ele achou que não merecia mais ser chamado de filho, o pai ainda chamava por ele. O pai ainda via, ainda esperava, ainda acreditava. E assim é com você. Não importa o que disseram a seu respeito. Não importa quantas vezes caiu. Não importa se o mundo desistiu. Deus não desistiu. Ele continua preparando a mesa, continua reservando o lugar, continua dizendo: "Você ainda é meu." Talvez você tenha se sentido sem forças, sem fé, sem direção. Talvez ache que já falhou demais para tentar de novo. Mas eu quero que você ouça essa verdade. O céu ainda celebra quando um coração volta para Deus. E se esse coração for o seu, há festa hoje no reino de Deus. Não espere ter as palavras certas. Não espere ter a vida perfeita. Apenas volte. Ore do jeito que conseguir. Chore se for preciso. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele ouve, Ele responde, Ele perdoa, Ele cura. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de deixar o passado para trás e receber um novo futuro em Deus. Porque a misericórdia dele se renova todas as manhãs e isso inclui a sua manhã também. Se você sentiu essa oração no seu espírito, escreva nos comentários: "A graça me alcançou." Que essa frase marque o início de um novo tempo em sua vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários aquilo que o Espírito Santo ministrou em você durante esta oração. Se você deseja uma oração especial, sinta-se à vontade para deixar o seu pedido aqui. Será uma honra orar por você. Eu te convido também a curtir este vídeo, a se inscrever no canal e a ativar o sino das notificações para que você receba novas orações e mensagens que fortalecem a sua fé todos os dias. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que esta seja a primeira de muitas orações que faremos juntos. Até a próxima oração. E nunca se esqueça, o Pai ainda está esperando por você. Ele te ama,
te chama e te recebe do jeito que você está. Volte. Ele já está correndo ao seu encontro.